Você sabia que a tireoide é um dos órgãos mais importantes para o processo de saúde em geral e também no emagrecimento? Como será que está a sua tireoide? Fica comigo nesse vídeo que eu vou falar vários sinais e sintomas de uma possível tireoide que não está funcionando, valores de exames e também algumas dicas para como a gente tratar e melhorar a nossa função tireoidiana. If you will tell me I'm the only one that you love, life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again. Olá, tudo bem? Eu sou a Mafê Nutri e esse é um novo vídeo para a nossa coleção de vídeos aqui do canal. E esse de hoje é um vídeo muito especial porque eu escolhi falar sobre a saúde da tireoide e sobre todas as questões relacionadas à tireoide que têm sido muito comuns e têm acontecido demais, principalmente no Brasil, e que estão levando as pessoas a terem inúmeros problemas de saúde, inclusive muitas questões relacionadas a sobrepeso, obesidade, dificuldade aí realmente no processo de emagrecimento. Então, para começar esse vídeo, eu queria chamar a atenção para um dado. Há algum tempo atrás, o Brasil foi, em relação a todos os outros países, o Brasil e a Índia são considerados os países com mais alteração na função tireoidiana. Então, a gente tem tanto alterações para as questões de hipotireoidismo, que é uma baixa da função tireoidiana. A tireoide é uma glândula que nós temos, é um órgão que nós temos, e ela se situa aqui na garganta. Para quem não sabe o que é tireoide, nunca ouviu falar na tireoide, ela está aqui, e ela junto com o nosso sistema e o nosso eixo, né, a gente tem um eixo no nosso cérebro, na nossa cabeça, e eles se conversam ali, que é o nosso eixo hipotálamo, hipófise, tireoide, e através disso a gente produz nossos hormônios e começa uma orquestra ali, como se fosse uma maestra do que vai acontecer no nosso corpo. Então, esse órgão pode ter a sua função diminuída ou a sua função aumentada, acelerada. Então, Brasil e a Índia estão aí entre os países com mais alterações para hipotireoidismo e hipertireoidismo, que é essa função aumentada da tireoide, tá? Existem alguns motivos que isso pode acontecer. Por que será que esses são os países que mais estão tendo alteração na função tireoidiana? E eles fazem um pouco dessa relação com a poluição, principalmente de combustível, que a gente tem no Brasil e na Índia, tá? Então isso pode ser um disruptor, que a gente chama, da nossa saúde tireoidiana, porque a tireoide ela é muito sensível a toxinas. Então, o que pode fazer uma tireoide não funcionar muito bem, fora essa questão da poluição? A gente pode ter uma resposta do nosso corpo, tá? Imune mesmo, como se fosse o nosso sistema imune não reconhecendo muito bem a nossa tireoide, ele começa a atacar a tireoide, que é um dos mais comuns, inclusive é quando as pessoas têm um diagnóstico de hipotireoidismo de Hashimoto, que também é uma coisa que tem sido cada vez mais comum, a gente vê muito no consultório. E aí o nosso sistema imune ele perde aquela sensibilidade de saber o que é a nossa célula que está ali, que está tranquilo, e o que não é tranquilo e que não é a nossa célula. Ele começa a perder essa sensibilidade e ataca coisas que não deveria, como por exemplo a tireoide. Então, a gente pode ter essa resposta imune ali, que é um ataque autoimune à nossa tireoide. Pode ter que, por motivos, são vários motivos, a pessoa ter que retirar a tireoide, né? Às vezes a tireoide tem ali muitos nódulos, ou tem caso na família de câncer de tireoide, então a pessoa precisou retirar a tireoide. A gente pode ter todas as questões de uso de alguns medicamentos por tempo muito longo, e esses medicamentos eles podem afetar também a função tireoidiana. A gente pode ter questões de carências nutricionais, então um dos principais fatores é que hoje as pessoas estão comendo muito mal e estão tendo baixas de nutriente. Às vezes a pessoa nem come tão mal, mas a saúde digestiva, que é um outro pilar aí que eu sempre falo para vocês, da nosso emagrecimento, da saúde, de tudo, inclusive estão muito relacionados, tireoide com o sistema digestivo. Então a gente começa a absorver menos os nutrientes, então um excesso ou uma carência nutricional também causa disfunção na tireoide, que pode ser um outro motivo. E estilo de vida, gente. Muito estresse, bebida alcoólica, dormir mal, isso tudo leva a uma disfunção da tireoide. Então pode ser que você tenha
uma dessa causa ou várias causas ou 2 ou 3 causas, e muitas vezes as pessoas nem sabem que estão com uma tireoide que já está mostrando ali sinal de uma hipofunção ou uma hiperfunção, tá? Então, eu queria trazer nesse vídeo a importância da gente saber como está a nossa saúde. Muitas pessoas ficam anos sem fazer um exame de sangue. Então, uma das melhores formas da gente avaliar a nossa saúde tireoidiana, a primeira forma, são os nossos sinais clínicos. Então, existem vários sinais e sintomas que já podem mostrar, e tem sinais e sintomas que são muito característicos de uma tireoide que não está funcionando legal. E a gente vai juntar esses sinais e sintomas com os nossos exames de sangue. Tá? Então, a gente tem duas coisas para a gente poder associar. A gente não vai avaliar uma saúde tireoidiana somente pelo exame de sangue, porque muitas vezes esses exames de sangue, eles ainda não estão muito fora do padrão. Então, os médicos hoje consideram que está tudo bem com a tireoide daquela pessoa, mas na verdade aquilo ali já está nos mostrando que a tireoide está num caminho que não é legal. E aí você vai juntar com os seus sinais e sintomas e vai entender que realmente a sua tireoide precisa de suporte, tá? Então, entendido aí as causas, então pode ser isso mesmo, gente, estilo de vida, excesso de poluição, excesso de agrotóxico. Agrotóxico é uma das coisas que mais prejudicam também a tireoide, e a gente, infelizmente, principalmente no Brasil, a gente está exposto a muito agrotóxico. Todas as questões de carências nutricionais, medicamentos, ter que retirar a tireoide, problemas digestivos que atrapalham a função tireoidiana. Depois que a gente entende essas causas, eu vou falar muito da sintomatologia, de quais são as principais queixas que as pessoas com uma tireoide disfuncional podem apresentar. Lembrando que nós não vivemos sem a tireoide. A tireoide rege praticamente todos os nossos sistemas, tá? Então, sem uma tireoide, o nosso coração não bate, a nossa visão não funciona, a gente não vai ter equilíbrio de outros hormônios, a gente não vai ter várias funções ali, fertilidade, saúde óssea, muita coisa não vai funcionar. Então, por isso que quando a pessoa tira a tireoide, ela tem que tomar o hormônio, e quando a pessoa tem uma alteração da tireoide, ela vai ter que fazer o uso daquele hormônio por um bom período de tempo, até que tudo se normalize, ou quem não tem a tireoide vai ter que tomar o hormônio para sempre, tá? Então, não tem problema fazer uso dos hormônios, né, que a gente vai precisar usar ali para regular a tireoide. O que a gente tem que fazer é usar o hormônio, estabelecer uma boa função da tireoide, mas procurar também cuidar ali da causa raiz do que levou aquela tireoide a ficar ruim. Então, eu vou falar vários sinais e sintomas, mas lembrando da importância desse órgão. Então, não é, como que também é muito importante, mas a gente ainda consegue viver sem, vamos retirar a vesícula e não precisamos tomar nenhum remédio para isso. A tireoide não funciona dessa forma, então a gente não pode ficar sem ela e sem cuidar dela mesmo, tá? Então, eu vou falar alguns sintomas clássicos, que vocês provavelmente vão se identificar com alguns, mas um dos sintomas mais característicos de uma tireoide ruim é o cansaço. São pessoas que relatam fadiga. Fadiga, desânimo, tem muita preguiça de fazer as coisas, ou até quer fazer as coisas, mas sente muito cansado, vai ali na marra, mas parece assim que constantemente a pessoa passou por, sei lá, um treino muito pesado, ou como a gente brinca aí, passou um caminhão em cima da pessoa, e você se sente mal, você se sente constantemente sugado de energia. Mas junto com esse sintoma de fadiga, né, quando a gente tem aí algum problema ou a sua tireoide já tá mandando essa informação aí para você, como através de um sinal e um sintoma, muitas vezes vem acompanhado de um intestino que é mais preguiçoso. Então é muito comum pessoas que já estão com hipotireoidismo terem um intestino constipado. E isso pode levar essa pessoa a ter outra situação de saúde junto com uma tireoide que não funciona, como, por exemplo, desenvolver a SIBO, que é o supercrescimento bacteriano no intestino delgado. Por quê? Porque a gente tem essa falta do movimento intestinal, e aí como as nossas fezes ficam mais paradas, cresce bactérias aonde não deveriam crescer, uma quantidade exagerada que é no intestino delgado. E isso vem muito associado com sinais e sintomas digestivos,
como gases, distensão, questões de empachamento, questões de ter muitas sensibilidades alimentares. Às vezes você vai comer alguma coisa e vai se sentir mal, ou começa a se sentir mal com várias coisas e você não sabe nem mais o que é que te faz mal. Então, sempre vai ter associações da tireoide com algum sistema. Então, o sistema digestivo ele pode ser muito impactado quando essa tireoide está lenta. Todo o seu processo, claro, de perda de peso, porque o metabolismo vai ficar mais lento. Então, a pessoa, às vezes, está fazendo uma dieta, está fazendo um exercício, mas nada acontece. Não consegue ali mobilizar a gordura, nem perder gordura. Então, as suas respostas hormonais, elas ficam dificultadas. A tireoide, ela vai produzir os hormônios tireoidianos. Então, para que essa produção aconteça, a gente depende de vários nutrientes. Então, eu vou falar um pouquinho mais específico sobre isso. Mas você vai ter uma dificuldade de resposta metabólica, até por isso que a pessoa se sente mais cansada também. Então você vai ter dificuldade para emagrecer, bem provável que você acabe ganhando peso, você pode mudar a sua resposta alimentar, então às vezes sentir mais fome, porque isso vai mexer também nas nossas questões de ânimo, então a pessoa tende a ter mais tristeza, depressão ou um quadro até também de ansiedade, dependendo de como a tireoide vai se comportar. E aí isso acaba também levando a questões alimentares. Então, sintomas muito clássicos, tá, de tireoide são esses de intestino, fadiga, questões de desânimo, de ansiedade, de depressão. Todas as questões relacionadas à parte hormonal que pega, cabelo, pele. Então, você já viu pessoas que têm problema de tireoide queixarem? Nossa, minha tireoide ficou muito ruim, meu cabelo caiu todo. Isso é muito comum, a pessoa ter queda de cabelo. Pele seca, pessoas que têm a pele muito seca e que tem aquelas rachaduras na sola do pé, sabe aquele calcanhar que tem rachadura? É muito, muito característico e é um alerta de quem tá com a tireoide com algum problema já. Então, ter as rachaduras nas solas dos pés, as unhas fracas, o cabelo fraco. A gente pode ter também questões relacionadas aí a questões de memória, então uma memória ruim, uma dificuldade de concentração, isso também pode aí ter relação muito com sintomas tireoidianos, as questões digestivas que eu falei, e isso, gente, às vezes é muito mais importante do que só um valor de exame de sangue, tá? Então eu vou falar aqui para vocês os valores que seriam valores considerados bons, ideais. Lembrem que existe uma diferença entre os valores laboratoriais e os valores ótimos. Então eu vou falar quais seriam considerados valores ótimos. Lembrando que quem vai falar para vocês que vocês estão ou não com algum problema ou com alguma disfunção na tireoide é um médico que acompanha vocês, tá? Nós, nutricionistas, não vamos simplesmente falar, olha, você tem hipotireoidismo. A gente não tem, né? A gente não tem a formação para dar diagnóstico de nenhum problema de saúde, mas nós conseguimos analisar o exame e ver que alguma coisa ali não está funcionando bem e já fazer o alerta para você ou realmente investigar com o seu médico ou procurar fazer outros exames complementares, tá? Então, fique claro que o que eu vou falar dos valores são valores ótimos considerados pelos profissionais da saúde, mas para que você tenha um diagnóstico, você tem que ir ao médico, porque às vezes você vai pegar lá o seu exame e falar, nossa, meu valor está totalmente fora do que ela falou, tenho hipotireoidismo. Então, não é assim, você tem que levar isso ao médico para poder entender realmente o que está acontecendo, tá? Antes da gente falar dos valores, né, ideais, existe uma parte do hipotireoidismo, vamos falar uma divisão, que a gente chama de hipotireoidismo subclínico. O que é isso? Os exames ainda estão na faixa da normalidade, nada está acontecendo muito ali de diferente, mas a pessoa já tem toda a sintomatologia. Então a gente já entende que aquele corpo está caminhando para ter ali uma alteração na tireoide. A tireoide relacionada à imunidade, que é o hipotireoidismo de Hashimoto, né? É como se ela, igual eu falei, o sistema imune ataca ali a tireoide. É o mais comum, existem outros, tá? Mas a mais comum é o hipotireoidismo de Hashimoto. Você vai ter ali marcadores nos exames que também vão mostrar se é esse tipo de hipotireoidismo que você tem. Nem todo mundo que tem hipotireoidismo de Hashimoto, tá? Então, existe uma diferença nesses aí. Então, eu quero falar para vocês os valores, para vocês poderem ter uma noção aí dos valores e vou ver depois se eu, com certeza, esqueci algum sinal e sintoma, mas eu vou lembrando ao longo do vídeo, tá? Porque são muitos sinais e sintomas.
Então, olha só, qual que é o hormônio tireoidiano mais clássico que a gente pede nos exames de sangue ou que as pessoas normalmente fazem com o pedido médico? É o TSH, tá? Então, o TSH, ele vai mostrar ali de uma forma muito geral como está a função da sua tireoide. Então, a gente fala que essa, de acordo, né, com a Associação Brasileira, né, de Medicina, você pode começar a ter uma alteração de tireoide quando esse TSH passa ali de 9, de 10. Gente, imagina um TSH chegando a 10. A pessoa vai ter tanto sintoma, que assim, não faz sentido nenhum a gente esperar um TSH chegar naquele valor que foi estabelecido para você começar a tratar ali os motivos disso estar bagunçado, tá? Então, a gente já considera que um TSH acima de 2,5, 2,5, já é uma tireoide que está mandando alguma mensagem, tá? Ela já tá ali avisando que alguma coisa precisa ser reparada e precisa ser melhorada. Então, a gente fala que um valor ideal é de 0,4, abaixo de 0,4, hipertireoidismo, isso é super sério, isso tem que ser tratado, tá? Porque ela também funcionar de forma muito rápida pode causar problemas, principalmente cardíacos, tá? De parada cardíaca, porque seu corpo está funcionando numa velocidade muito alta. Então, abaixo de 0,4 também é um valor de chamar muita atenção. Então, de 0,4 até 2, a gente coloca batendo assim, bem, tipo, vamos ser flexíveis, até 2,5 é um valor que a gente considera ainda que tá legal. Acima de 2,5, com sintomas, a gente já começa a tentar buscar qual que é o motivo. Vocês vão ver que eu vou falar muitos detalhes de uma tireoide bagunçada e vocês podem identificar, tá? E eu vou falar isso daqui a pouco. A gente não vai avaliar ela só pelo TSH, então a gente vai avaliar pelos hormônios, então o T4 e o T3. Qual que é o hormônio que realmente é ativo, que chega nos receptores das células? Então toda célula tem um receptor, e aí quando você produz uma substância, ela se liga a um receptor naquela célula e passa uma mensagem. Então os hormônios tireoidianos, a função deles é serem produzidos, se ligarem nos receptores das células dos sistemas que eles têm que agir, passam aquela mensagem, fazem o que tem que ser feito, depois eles vão ser eliminados. A gente também não fica produzindo um monte de hormônio e aquilo ali fica sempre alto, não. A gente produz as coisas, elas fazem a ação delas, depois elas são eliminadas. Então, a forma ativa dos nossos hormônios tireoidianos é a forma do T3. Então, vocês vão ver que muitos exames vão mostrar T4 livre, T3 livre, T3 reverso, T3, TSH. Depois a gente vai falar do anti-TPO, anti-gliadina, que está mais relacionado com o Hashimoto. Então, os valores ideais de um T3 livre. Então, o T3 livre está livre para fazer a função que a tireoide vai pedir aí para os outros sistemas. Então, um valor ótimo de T3 livre, é diferente só de quando vem T3 total, do T3 livre, entre 3,7 a 4,2, tá? E o do T4 livre, de 1,3 a 1,8. E existe uma relação que a gente faz, que é dividir o T4 livre pelo T3 livre, e a gente vai ver qual foi esse resultado. Então, o mínimo que pode aparecer é 0,33. Abaixo disso, não tá legal a função tireoidiana, a gente precisa melhorar. Então, esses são valores que são legais de T3 livre, T4 livre e o TSH. A gente também tem o T3 reverso, mas ele é mais usado quando a gente está em situações de estresse físico mesmo, tá? De às vezes sofrer um acidente ou sofrer alguma coisa muito estressante para o nosso corpo, e ele tenta preservar ali nossa massa muscular, a nossa função cardíaca, para nos manter bem o máximo de tempo possível. Então, um valor legal de T3 reverso seria entre 8 e 15, tá? Quando a gente tem ali os anticorpos, então quando a pessoa tem no exame anti-TPO, a gente quer avaliar se aquela disfunção tireoidiana tem relação com a imunidade. Então, lá no exame vocês vão ver que eles aceitam até 60, mas quando a gente vê um anti-TPO acima de 30, 35, a gente já está entendendo que está começando a ter uma resposta imune em cima ali da tireoide, tá? Então, olha só, são valores muito baixinhos ainda, porque as pessoas que têm hipotireoidismo de Hashimoto, elas chegam a apresentar anti-TPO acima de 1.300.
Você não sabe nem quanto tá o anti-TPO. Então, ali realmente é um sistema imune que está muito ativo em cima da tireoide e provavelmente a pessoa está extremamente inflamada, tá? Então, anti-gliadina, anti-TPO são exames importantes também para a gente poder analisar quando a gente vai ver a saúde tireoidiana, principalmente se a pessoa também tem queixas digestivas, tá? Que podem ter muita relação com o consumo de glúten. Então, o glúten, pela fração proteica, que é a gliadina, por isso que tem antigliadina. Olha só o exame, o próprio nome já está falando ali. Então, o consumo do glúten com uma frequência, ou até dependendo da qualidade daquela farinha de trigo, ele vai trazer um prejuízo muito grande para a função tireoidiana, tá? Então, esses são exames valores tireoide, tá? Só dos hormônios tireoidianos. Eu vou falar agora de todos os outros marcadores que são importantes serem avaliados nos exames de sangue para fechar ali o quebra-cabeça de onde a gente tem que começar o tratamento. Então, eu falei para vocês que a tireoide vai produzir os hormônios tireoidianos, e aí o T4 vai virar T3, e eles vão chegar nos receptores das células e vão fazer ali sua ação. Só que toda vez que a gente faz reações no nosso corpo, a gente precisa de enzimas, tá? Que são proteínas que vão fazer ali uma conversão, que vão passar o T4 para o T3, ou que vão sinalizar uma outra via. Então, a gente precisa dessas enzimas. E as enzimas, elas só funcionam quando a gente tem micronutrientes, tá? Então, as enzimas, elas são dependentes de micronutrientes e também de macronutrientes, claro. Mas principalmente de vitaminas e minerais. Então, essa conversão desse T4 para T3 e a sua tireoide funcionar depende principalmente de zinco e selênio. Então, são outros dois marcadores nos exames de sangue que a gente tem que avaliar. Um zinco, ele não pode estar abaixo ali de 100, 110, e as pessoas têm zinco de 60, 50, 70, e tá dentro do padrão da normalidade e nada é feito para aumentar isso daí. Então, um zinco baixo, um selênio que também tem que estar em torno de valor aí de 90 até 100. Muitas pessoas também têm um selênio muito baixo e isso é muito comum, até porque nem sempre é fácil a gente consumir fonte de selênio assim todo dia. A gente tem na castanha do Pará, mas depende muito de onde é aquela castanha, do solo. Então a gente pode consumir realmente as oleaginosas como fonte de selênio, principalmente a castanha do Pará, mas dependendo do nível da carência vai ser necessária uma suplementação, tá? Então são enzimas que estão diretamente dependentes desses nutrientes. Outras vias ali envolvidas com a tireoide, principalmente a sensibilidade desses receptores, porque às vezes ela até se liga ao receptor, mas ele não tem aquela sensibilidade para entender a mensagem e aquilo ali acaba... A gente pode ter errinhos em vários processos, tá? Então, para não ficar uma coisa muito maçante, eu vou simplificar. Então, isso depende muito de vitamina A, vitamina C, ferro. Se tem um exame que está extremamente relacionado com a saúde tireoidiana, é ferritina. A ferritina baixa, ela vai atrapalhar muito a função tireoidiana. Então, uma ferritina abaixo de 70 para as mulheres e uma ferritina aí abaixo de 100, 120 para os homens também pode trazer esse prejuízo para a tireoide. Então, existem polimorfismos, que são alterações genéticas relacionadas com o nosso estoque de ferro. Então, pode ser que a pessoa sempre tenha aquela ferritina mais baixa, mas a função tireoidiana tá legal, porque a pessoa tá ali bem de outros nutrientes, tem ferro na alimentação, então tá tudo bem. Mas normalmente uma ferritina abaixo de 70 já vai causar problemas aí na tireoide. Outro marcador de extrema importância quando a gente vai fazer os exames, os hormônios, ferritina, zinco, selênio, vitamina A, vitamina C, também, né, a gente também tem que pedir junto desses exames o complexo B, para a gente ver como está funcionando uma via muito importante, que é a que eu falo já em outros vídeos, que é a via de metilação, envolvidos com a homocisteína, que é a via da B12, da B9, da B6. Se não tiver complexo B, complica bastante também a função tireoidiana. Então, uma homocisteína muito alta mostra uma possível alteração genética nessa via da B9, e isso vai atrapalhar toda a função da tireoide também. Então, fazer B9, B12, que deve estar entre 500 e 900, 550 e 900, uma B12 não deve estar abaixo disso, e muitas vezes as pessoas estão com B12 de 200, 210, 280, 190, 300 e pouco, e são consideradas boas. Isso não é um valor de vitamina B12 boa.
Outra vitamina extremamente importante para a saúde tireoidiana é a vitamina D. Então, valores de vitamina D têm que estar próximos de 50, 40 para cima. 40 já não tá a melhor coisa do mundo. As pessoas têm de 20 e poucos, 18, 30. Então, a gente tem que colocar uma vitamina D mais alta. Se você tiver hipotireoidismo de Hashimoto, que é autoimune, a sua vitamina D tem que estar lá próximo de 90, tá? Então, ela tem que estar bem mais alta ainda do que esse valor que eu falei. Então, olha o tanto de nutriente envolvido nas questões da tireoide. Então, existem até outros, tá, gente? Mas assim, para não ficar também muita informação de uma vezada só, esses são exames que sempre deveriam acompanhar uma função tireoidiana. Outra coisa que impacta muito na saúde da tireoide, dietas extremamente restritivas. E a gente tem visto isso muito nas pessoas com essa pressa para emagrecimento, essa busca de perder horrores de peso e que não querem, né, ter uma mudança mais gradativa, querem tudo para ontem, fazer dietas extremamente restritivas, principalmente restritas em carboidrato. Carboidrato é fundamental para a função tireoidiana. Por isso, quando a gente faz estratégias de baixa de carboidrato, ou estratégia cetogênica, ou a gente vai reduzir o carboidrato, a gente chama de estratégia, porque é só um período curto de tempo. A gente não fica fazendo isso muito tempo, porque senão a gente vai causar um prejuízo para nosso sistema em geral, não só a tireoide. Então, pessoas que ficam fazendo low carb muitos meses, ou dietas hipocalóricas, restrição calórica durante muito tempo, ou pessoas que estão fazendo jejum intermitente de segunda a segunda, fazem jejuns muito longos, jejuns constantemente, vão atrapalhar a função tireoidiana. Se você já está com um TSH mais alterado, se você já tem sintomas ali de uma tireoide que não está legal, se você se identificou com esses sintomas, não fiquem fazendo jejum até vocês entenderem o que está acontecendo ali com a tireoide, tá? Então, cuidado com dietas restritivas, jejum intermitente e dietas hipocalóricas, tá? Porque isso vai causar aí também um prejuízo na sua função tireoidiana. Então, uma vez que você investigou os seus exames, viu os seus sintomas, você pode entender ali aonde que você está precisando de mais suporte. Será que eu estou mais inflamado? Então, a gente vai ter marcadores inflamatórios também nos exames de sangue. Então, são pessoas que vão ter mais dores de cabeça, mais cansaço, mais dores articulares, mais fadiga, mais TPM, vão ter mais dificuldade também para engravidar. Então, ó, gestantes e tentantes têm que estar com TSH até no máximo 2,5. TSH acima disso vai dificultar o processo de fertilidade. Então, hoje tem muita gente fazendo, fazendo os processos de fertilização, tentando engravidar e às vezes tem dificuldade, então tem que estar com TSH aí até 2,5. Eu tenho pegado muita gente com TSH alto, muito. Inclusive, até pós-Covid, né, tem dado também um impacto muito grande na função tireoidiana, então a gente tem visto isso muito nessa época de pandemia. Covid, toda infecção viral que vai impactar a nossa saúde intestinal vai trazer prejuízos para a tireoide, tá? Então, viroses em geral também podem causar isso. Então, se você já entendeu, eu tô mais inflamado, nossa, eu tenho carência desses nutrientes, meu magnésio tá baixo, minha B12 tá baixa, minha vitamina D tá baixa, meu zinco, meu selênio, como que vai melhorar a tireoide? Adianta tomar um Pantogar pro cabelo, que as quantidades são pequenininhas e nem sempre vem todos esses nutrientes, e consertar ali a queda de cabelo que pode ter relação com a tireoide só com um Pantogar? Nada contra o Pantogar, mas você vai ter que mudar ali o estilo para tratar a sua tireoide, tá? E suplementar provavelmente de acordo com o nível de carência, porque muitas vezes a carência tá tão baixo, ela é tão alta, que só esses produtos que são feitos para uma população, as dosagens são dosagens de segurança, elas não vão suprir a sua necessidade. Então, depois de avaliar os exames, você tem que entender o que você precisa repor para o seu sistema começar a responder. Outra coisa, nossa, ela falou lá no início que excesso de toxina ou excesso de estresse, dormir mal. Então, você tem que começar a anotar. O que é pior na minha rotina? Nossa, eu como muito na rua. Então, eu provavelmente não estou comendo orgânico. Raramente a gente pega um restaurante que as coisas são feitas todas orgânicas. Existe, mas não é muito comum e normalmente eles são mais caros. Então, nossa, eu tenho muita exposição a toxinas. Então, tentar escolher alimentos mais da época, que usam menos agrotóxicos. Tentar fazer as coisas de casa. O que tiver na época, orgânico, mais barato, você pode tentar comprar e fazer o que você consome mais.
Então eu como muita couve, eu como muito tomate, eu adoro esses dois, pô, tenta comprar esses dois orgânicos. Às vezes não vai dar para comprar tudo, mas vocês vão tentando trocar aos poucos. E ao mesmo tempo, você pode fazer estímulos de detoxificação, para você não se intoxicar tanto com as coisas do dia a dia. Então, por exemplo, poluição. Como que você vai fazer para reduzir poluição? Não tem jeito, você vai continuar andando na rua, vivendo, então como é que a gente faz? Não cabe a gente a mudar isso aí. Então, como que a gente pode fazer? A gente pode introduzir os chás que ajudam mais no processo de detoxificação. Centelha asiática, boldo, carqueja, casca de cacau, manjericão sagrado, tomilho. Tomilho é um dos chás mais benéficos para a saúde tireoidiana. Então a gente pode rodear entre esses chás, a gente não fica tomando o mesmo chá todo santo dia, e nem em grandes quantidades, a gente toma 400 ml ali por dia de um chá, depois a gente vai mudando para outro, então você pode auxiliar seu processo de detoxificação. A clorela e a espirulina são muito bem-vindas para a saúde da tireoide, então não tem nada disso, tomei clorela e minha tireoide ficou disfuncional, porque falaram que atrapalha a entrada do iodo na célula. Gente, tem que ser quilos e quilos de clorela para isso acontecer, tá? E espirulina. Então, assim, isso, infelizmente, são desinformações. Então, tudo tem ali um controle de consumo, a gente nem consegue comer isso tudo para fazer essa bagunça na tireoide. A mesma forma com brócolis, couve-flor, couve de Bruxelas, que são as brássicas, né? Elas são mais ricas em enxofre. Então, muito tempo a gente ficou nessa de que suco verde, as brássicas fazem super mal para a tireoide. Gente, você teria que comer quilos e quilos disso daí para afetar a sua tireoide. Então, são muito bem-vindos porque eles vão ajudar no processo de detoxificação, que a gente entra muito em contato com toxina. Não adianta, por mais que a gente tenha uma alimentação limpa, saudável, a gente escolha as coisas, a gente não tem como controlar. Então, você pode pensar, pô, o meu problema eu acho que é isso, eu como muito fora, coisa mais industrializada, tô precisando fazer uma alimentação mais natural. Não, meu problema, eu já faço isso. Meu problema é que eu tô em muito estresse, eu durmo muito mal, tô sempre ansioso, tô sempre aí com questões de preocupação, de pensamentos que estão, né, gerando muita ansiedade. A tireoide, ela está extremamente relacionada com a nossa cabeça. Então, sabe quando a pessoa fala assim, nossa, eu não aguento mais minha rotina, meu trabalho, as pessoas, ponto de explodir, mas eu não falo nada com ninguém, me dá aquele nó na garganta. Nó na garganta. Onde que tá a tireoide? Na garganta. Então, você tem que começar a falar as coisas, a não guardar tanta coisa. Então, seu problema é mais estresse dentro de casa, no trabalho, não consegue se expressar, não consegue falar. Você tem que trabalhar isso. Então, pode ser que a pessoa, ao mesmo tempo, precise de um acompanhamento com um psicólogo, ou precise meditar mais, ou fazer mais atividades prazerosas. Às vezes a pessoa toma suplemento, toma vitamina, eu pego muita paciente, assim, muita, que já tem alimentação, que eu não sei nem onde que eu mexo na alimentação, de tão boa que é. Já tem um suporte de suplementação, mas tem muito estresse, tem muitos problemas de relacionamento, de trabalho, de casa, de filho, é muita coisa, e isso impacta diretamente todos os sistemas, inclusive tireoide, tá? Então, se for essa parte mais mental, cuidar muito dessa questão mental. Então, como ela está aqui e ela está conectando com tudo, então você tem que trabalhar os outros sistemas para ajudar também isso a voltar a funcionar melhor. E quando a pessoa não tem tireoide, ela fala, mas eu não tenho tireoide, eu vou tomar o hormônio e vai ficar tudo bem. Se você não melhorar essas vias que eu tô falando, vai acontecer a mesma coisa. Vai ter a dificuldade de conversão, vai ter a dificuldade de ligar no receptor, vai ter a dificuldade de passar o sinal, de ser eliminado e vai gerar uma zona do mesmo jeito. Quantas pessoas tomam os hormônios e estão todas bagunçadas? Então, é o mesmo pensamento, gente. Isso aqui tudo vale para quem tem, para quem não tem e para quem precisa melhorar ou prevenir aí porque tem um subclínico, tá? Então, olhar as questões mentais, olhar essa questão de toxinas. Se faz uso de algum medicamento, bloqueador de bomba, os omeprazóis, os prazóis da vida que vão atrapalhar a absorção de nutrientes, procurar entender qual que é a causa digestiva que te levou a usar aquele medicamento e tentar tratar aquilo para não precisar usar uso contínuo, para usar esporádico, tá? Ou que façam algum uso de algum outro medicamento que atrapalhe muito a sua saúde intestinal e a sua saúde hepática. Então, buscar e entender. Tem medicamentos que não tem como, a pessoa vai ter que usar e é isso mesmo. Mas aí cuida mais desses sistemas que eu tô falando. Então, os medicamentos, observar isso. Tratar carências nutricionais. Então, se tem baixa de vitamina D, baixa de magnésio, baixa de zinco, baixa de selênio, tem que fazer um suporte de suplementação até isso normalizar. Depois que normalizar, mantém com a alimentação. E
procurar entender suas características. Se você tiver ali mais questões genéticas relacionadas com aquilo, você vai ter que dar suporte para aquilo a vida toda. Então não pode suplementar 2, 3 meses e depois esquecer que aquilo existe. Então sempre fazer exames para acompanhar. Intestino e tireoide estão extremamente ligados, então eu tenho um vídeo aqui ensinando como ter uma boa saúde digestiva e cuidar do intestino. Vale muito a pena ver esse vídeo, porque esse é o começo de tudo. Então temos que cuidar da nossa saúde intestinal. Principalmente quem tem as questões aí de Hashimoto, porque isso tem a ver com hipermeabilidade intestinal e questões muito inflamatórias relacionadas ao excesso aí de estímulo da sua imunidade, tá? Então existem várias estratégias para melhorar a barreira intestinal, o sistema digestivo, e aí isso tá nos outros vídeos, tá? Outras coisas que são muito importantes para a saúde da tireoide são as rotinas diárias. O que são as rotinas diárias? Eu também falo nos meus vídeos. É acordar, fazer a limpeza da língua, lavar o rosto, parar um tempo, não já acordar, já tomar um café preto, que vai piorar a saúde tireoidiana, acordar de uma vez e tomar um café preto, não vai ser legal para essa saúde, tanto da adrenal quanto da tireoide. Então acorda, faz um shot antioxidante ou faz um chá, tenta ficar um pouquinho ali, ou se a pessoa gostar de meditar, medita, ou se não gostar, faz uma respiração, mas para ali 5 minutinhos para você, faz uma automassagem, respira fundo, vê o dia, se conecta com o dia, com a natureza, porque parece bobo, mas não é. Se faz isso com constância, vai ter uma resposta positiva. Já não acorda estressado, tomando café, respondendo trabalho, tenta pelo menos ter uns 5 minutinhos que seja, para você começar esse dia melhor. Então cuide muito da sua rotina diária. Então limpeza da língua, shot, chás, um café da manhã legal, ou uma estratégia pela manhã ali que melhor funciona para você. Às vezes a pessoa não gosta de tomar café da manhã, mas tem outras coisas que podem ser feitas. Então assim, gente, é um vídeo que não dá para explicar tudo detalhadamente, mas se você for procurando nos outros também, vocês vão conseguir ali fechar uma rotina ali que vai ajudar muito, tá? Então começar um dia de forma boa para ter essa resposta ao longo do dia. Isso também é muito importante. Existem óleos essenciais que são muito bons para a saúde tireoidiana, onde você pode fazer massagem na tireoide, ou botar no seu difusor, ou colocar no seu travesseiro. Enfim, tem várias formas são óleos que eu estou falando para usar externamente, não é tomar. Então, olíbano, ylang-ylang é muito bom, patchouli é muito bom, mirra é um dos melhores para tireoide, então olha o tanto de óleo essencial que você pode ali colocar no seu dia a dia. Às vezes tem 1, 2 e vai mudando entre eles. Eles são muito bons porque os óleos essenciais, né, a forma que eles são extraídos, eles têm um efeito das substâncias deles que chegam muito rápido no nosso sistema, então eles têm um efeito muito bom. Então a gente pode inserir aí na nossa rotina o uso dos óleos essenciais, como forma também de tratamento, os chás que eu falei, retirar comece simples, retire mais industrializado, não fique tomando café o dia inteiro, insira os chás que são legais para tireoide, igual eu falei, tomilho, manjericão sagrado, que é a erva tulsi, gengibre, cúrcuma, são chás muito bons, os chás também para a questão do fígado, dente de leão, carqueja, centelha asiática, lembra de rodear entre eles. Excesso de proteína animal não é legal para a saúde tireoidiana, então não é parar de comer proteína animal, mas controle mais esse consumo, se tiver um consumo mais alto. Outra coisa, não fique em dietas restritivas muito tempo, nem sem carboidrato, então escolha uns bons carboidratos, né, as frutas, os legumes, um arroz, o feijão, os tubérculos, farelo de aveia, tem que ter fibra nesse intestino, tem que fazer o intestino funcionar. Então depois olhem lá o vídeo de intestino. E sempre, gente, façam esse check-up e questionem os sinais e sintomas de vocês. Não entreguem um exame de sangue para o médico, que às vezes ele tá meio que legal, não tá ótimo, igual eu falei, mas tá ali em valores legais. Mas você tá cheia de sintoma, tá se sentindo péssimo ou péssima, e nada foi feito. O médico falou, não, tá tudo ótimo, pode ir embora, tchau. Então questione, não, mas eu tenho queda de cabelo, eu tenho cansaço, eu tenho dor articular, eu tenho desânimo, eu não durmo bem, minha fertilidade, não sei o que tá acontecendo, eu já tentei, não consigo, já fiz tratamento, não consigo, não tô emagrecendo de jeito nenhum, tô fazendo exercício, faço uma alimentação e nada acontece. Pode ser que você precise investigar mais a fundo aí a função tireoidiana, tá? Bom, gente, então assim, eu sei que é muita informação, mas eu tento passar
de uma forma que dê para vocês pelo menos anotarem algumas coisas ali, já se identificarem. Sempre vai ter mais vídeo falando sobre esses assuntos para vocês conseguirem organizar um pensamento, porque a gente sabe como é difícil a gente entender tudo, né? Principalmente quem não é da área da saúde, fica perdido mesmo. Mas verifiquem a tireoide de vocês. A cada 10 pessoas que eu atendo e que vários colegas aí também de profissão atendem, 6 pessoas estão com alteração no tireoide. 6, 7 pessoas estão com alteração no tireoide, tá? Então parece que tá longe da gente, mas não tá. Então observem mesmo a de vocês, façam exames, não esqueçam de fazer check-up. E eu vou trazer próximos vídeos com mais informações e para poder ajudar nesse assunto, tá? Se vocês gostaram desse vídeo, curtam. Se não está inscrito no canal, se inscreva para ver os outros assuntos, para ver os vídeos também que eu já coloquei aqui. Compartilhem com quem vocês acham que vão gostar de saber sobre isso. E nós nos vemos no próximo vídeo. If you will tell me I'm the only one that you love, life could be a dream, sweetheart.